paz do Senhor para você que nos acompanha através do canal da Confradesp no YouTube e também na Rádio AD Belém FM 88.7. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Confradesp em Revista, uma iniciativa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo. Eu quero começar essa edição agradecendo ao nosso pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, pelo apoio, pela oportunidade de estarmos aqui, apresentando este importante trabalho da nossa convenção. Também ao nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o idealizador e o coordenador dessa programação. Saudando o nosso presidente e vice-presidente, quero mandar um abraço especial para toda a nossa diretoria. Pastor José Prado Veiga, segundo vice-presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, terceiro vice-presidente. Os nossos secretários são os pastores Cisaque da Silva Valadares, presidente da igreja em Rio Claro, José Felipe da Silva, presidente da igreja em Sumaré, e o pastor Adeli Geraldo dos Santos, que é o pastor setorial em São Miguel Paulista. Os nossos tesoureiros, pastor Emanuel Barbosa Martins, pastor da igreja em São José dos Campos, pastor Irineu Lima Pereira, que é o presidente da nossa igreja em Piracicaba, é o segundo tesoureiro. Cumprimento também o nosso secretário adjunto, o pastor Marco Antônio de Almeida. É uma alegria poder nos dirigir a você, pastor evangelista, membro da nossa convenção e também membro da Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, que alcança também os estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, onde a nossa igreja tem trabalho. No episódio de hoje, que é o episódio número 6 no formato podcast, eu converso com o pastor Cisaque da Silva Valadares. Pastor Cisaque é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Rio Claro, Assembleia de Deus de Rio Claro, é o primeiro secretário da Confradesp e é também membro da Comissão de Apologética da nossa CGADB. E para nós é uma alegria poder receber o pastor Cisaque mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio AD Belém FM. Ele já esteve numa outra edição participando do programa de rádio e esta é a primeira vez no podcast. Pastor Cisaque, a paz do Senhor, uma alegria ter o senhor aqui nos estúdios da Rádio AD Belém FM 88.7. Pastor Tiago, um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui participando deste tão abençoado programa. A alegria é do meu coração. Pastor Cisaque está com 59 anos, na beirinha aí, na porta dos 60, né, pastor? É, rapaz, mês de abril, dia 12 de abril, 6.0. Né? Terceira idade, não pega mais fila. Não, mas eu digo vaga lá privativa. Pra minha equipe, eu não quero saber disso não, rapaz. Não, né, eu tô igual o pastor Zé Wellington, viu? Nada, tô novinho aí. Tá certo, isso aí. Pastor Cisaque é casado com a irmã Rosângela Valadares, que é a primeira secretária da UEMADESP. O UEMADESP é a União das Esposas de Ministros da nossa convenção. Pai de 2 filhos, o Jeter, que é casado com a Jaqueline e deu o netinho Efraim, e do Géser, que é casado com a Gabriele. É isso mesmo, pastor? Correto, essa família bonita que Deus me deu. Filho de Jairo Valadares e Judite Valadares. Correto. Nomes conhecidos aí na história da nossa igreja no estado de São Paulo e também podemos dizer no Brasil, porque os Valadares são muitos e são muito conhecidos, né, pastor? Graças a Deus, uma família abençoada, de crentes tementes a Deus. E pastores, né? Eram 3 irmãos pastores. Joel Valadares, Jairo Valadares e Jair Valadares. Eram homens de Deus, homens exemplos para a família e para a igreja. É verdade. Pastor Joel, nós conhecemos bem a história, porque foi pastor de Marília e abriu muitos outros trabalhos no estado. O pastor Jairo é o seu pai, também fundou muitas igrejas aqui no estado de São Paulo. Eu quero até que o senhor dê uma pincelada em algumas delas, para que o pessoal conheça um pouco a biografia, porque eles não estão aqui, eles não tiveram este privilégio que a geração do senhor está tendo, né? De poder registrar tudo isso. A nossa geração tem desfrutado desses privilégios tremendos, né? Essa tecnologia, celular, rádio, e eles não tiveram isto. Há poucos registros daquilo que eles fizeram, né? Mas o pastor Joel Valadares fez um trabalho extraordinário, né, no estado de São Paulo. Jairo Valadares trabalhou em Minas por 9 anos abrindo igrejas e pregando, né, e depois veio para o estado de São Paulo também abrindo igrejas e pregando e realizando a obra de Deus. Grandes homens fizeram grandes trabalhos para o Senhor, mas há poucos registros, né? A não ser algumas fotos, né? Pastor, e acredito que se eles fossem vivos até hoje, talvez não gostariam de mostrar, né? Porque não era a realidade deles, né? Eles gostavam de trabalhar e ficar no anonimato, né? Eles procuravam que o trabalho crescesse e se mostrasse, né? Não tinha pretensão nenhuma, a não ser que o nome de Jesus fosse glorificado. Ganhar almas para Jesus. Era interessante, a gente como menino e adolescente, acompanhar as conversas de pastor Joel Valadares e Jairo Valadares. Eles não falavam de carro,
Eles não falavam de dinheiro, não falavam de casa bonita, ou grande ou pequena. O tema era Jesus, Jesus, Bíblia, igreja. Este era o tema. Era extraordinário. Eu sentava, né, e ficava ouvindo eles conversando. Temas espirituais. Você está orando, Joel? Essa era a conversa. Jairo, estou orando, e você está lendo a Bíblia? Era mais ou menos assim, né, a conversa. E depois está tendo salvação de almas, conversões, como é que está a igreja. Este era o tema das conversas dos dois irmãos que se encontravam constantemente, não é? Eram temas espirituais. Pastor, e os pais deles, os seus avós, já foi pastor, já tinham esse entrosamento com o ministério, com a igreja? Não. Os meus avós, seja por parte de mãe e por parte de pai, eram presbiterianos. Olha só. Meus avós, por parte de pai, por exemplo, eram de Sergipe, a região lá de Riachão dos Dantas, Tobias Barretos, e meu avô tinha lá umas propriedades e era presbiteriano. Pregador presbiteriano e fumava um cachimbão, né? Olha só. Mas a formação foi aí. Quando meu pai, meu tio saíram de casa, foram para Salvador primeiro. Ali conheceram o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, e receberam o batismo com o Espírito Santo. E levaram para os meus avós a mensagem pentecostal. Meu avô recebeu a mensagem pentecostal, foi batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, minha avó também, e aí o avivamento chegou para toda a família. Isto com a família do meu pai e do meu tio. A família da minha mãe já é uma outra história, que já foi aqui na década de 60, quando meu pai chegou na cidade de Epê para abrir a Assembleia de Deus. Em 1960, o pastor de Rancharia, que era o campo, né, ali, era o pastor Onofre, um homem de Deus, um homem de oração. Meu pai veio de Minas após 9 anos estar em Minas pregando, abrindo igrejas, ganhando alma para Jesus. Meu pai veio visitar meu tio, que era pastor em Paraguaçu Paulista. Passaram uns dias ali com ele. Meu tio não deixou ele voltar mais, porque ele achava que os irmãos na região onde ele estava trabalhando não estavam valorizando ele. Ele estava muito magro e não estava valorizando. Meu tio disse: você fica aqui comigo um tempo. Vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Aí o pastor Onofre soube e foi lá. Disse: eu preciso abrir no trabalho em IEP e preciso de um homem. O senhor não libera o seu irmão? Meu pai era solteiro. Olha só. Solteiro, meu pai, vamos chamar. Chamou. Ele disse: eu vou. Abriu. E havia lá 2 catedrais. Aliás, há ainda 2 catedrais em IEP. Eu estive lá agora, dia 23, passei por lá para mostrar para as meninas, né, as noras, né? E há 2 catedrais lá, a católica e a presbiteriana. Olha só. Porque a história da cidade de IEP começa com... Eles moravam ali na região São Roque, era um distrito, coisa assim, e morreu um protestante. E não deixaram enterrar no cemitério católico, enterraram do lado de fora. Aí um homem muito rico da região disse: não, eu vou resolver esse problema. Pegou uma terra grande e fez lá uma cidade e deu uma área, uma quadra para os presbiterianos e uma quadra para os católicos. Aí fizeram 2 catedrais, está lá até hoje. Até hoje. Aí meu pai chegou na década de 60 com um avivamento. E meus avós, Saturnino e Ana, que são os pais de minha mãe, receberam a mensagem pentecostal, foram batizados com o Espírito Santo. Minha mãe tinha aproximadamente 18 anos, recebeu também o batismo com o Espírito Santo, vieram para a Assembleia de Deus, e aí multidões se converteram, vieram, e a igreja cresceu muito, houve um avivamento ali em EP. Aí meu pai, então, casou com a minha mãe ali, a diferença de quase 20 anos de idade. É mesmo? Sim. Aí meu pai casou com ela, mas a origem dos nossos avós eram presbiterianos. Muito bem. Mas aí meu pai se tornou um pastor pentecostal, né? E depois veio... Não, aí a geração. A geração Valadares, toda na Assembleia de Deus, né? Pastor, cita algumas cidades onde passou o pastor Joel, o pastor Jairo, para que os irmãos... Pastor Joel Valadares, ele veio de Sergipe, se estabeleceu ali na região de Marília, depois casou com a tia Alice, que está viva, mora em São José hoje.
não está bem de saúde, inclusive devemos orar por ela. Mas casou e o ministério já enviou ele para abrir o trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo. Olha aí. Ele abriu o trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo, depois foi para Paraguaçu Paulista, ficou mais 3 anos lá, registrou também a igreja, foi o primeiro pastor-presidente de Paraguaçu Paulista. Depois foi para Garça, onde ali ele fez um trabalho extraordinário, né? E depois assumiu a igreja de Marília. E terminou em Itapeva, Itapeva. Né? Jubilou na cidade de Itapeva. O meu pai, ele tinha um ministério mais de pregador. Não era... O senhor tem a quem puxar, né? Nessa veia, né? Rapaz, o meu pai era um pregador tremendo, né? A gente não dá nem 10% aí, porque pregavam muito, né? E oravam muito. Mas o meu pai era mais pregador. Meu tio é aquele pastor, né? A história de um homem pastor. Meu pai era mais um pregador, um evangelista. Então, meu pai, Deus o chamou e dirigiu para que ele fosse a Minas. Mostrou a região para ele, não é? E ele foi e ficou 9 anos abrindo igrejas, pregando na região de Miraí, Cataguases, Ribeirão Branco, toda essa região, Recreio, ele pregou, ganhou muitas almas aí. Aí, quando ele voltou, meu tio segurou e ele foi para IEP, abriu o trabalho lá em IEP, ficou 12 anos em IEP, ganhou multidões para Jesus. Há muitos testemunhos. Não é? E depois ele entregou a igreja e ficou pregando pelo Brasil. Minha mãe, funcionária pública, nós crianças, morávamos em IEP e ele viajando pelo Brasil, até que o Senhor Deus falou com ele, Birigui. E ele foi, abriu o trabalho em Birigui. Depois, por situações, o meu tio precisou dele em Garça, e aí ele assumiu a igreja de Garça e a vice-presidência do Campo de Marília, onde ficou até o final de sua vida. É uma bonita história, né? Os dois têm um currículo bem extenso, né, pastor? Ah, sim, e eles eram amigos, né? Meu pai era 4 anos mais velho e era o vice-presidente. O meu tio era 4 anos mais novo. O seu pai era mais velho que o pastor? Era o mais velho, 4 anos. Joel. 4 anos. Mas era muito bonito, né, a relação dos dois, né? Não era só de irmãos, era de pastor, de companheiro, né? E de presidente e vice-presidente. Tinha um líder, né? E ele respeitou sempre a liderança do irmão. Então o ministério, um completava o outro. Pastor, e como era o relacionamento dos dois com o pastor Cícero, posteriormente com o pastor José Wellington? O meu pai era daqueles homens que, quando a escola bíblica, que eram 21 dias, ele vinha e ficava os 21 dias. É mesmo? O meu tio, por causa da presidência, Sim, vinha e ficava uma semana, né? Mas havia um bom relacionamento e o respeito, né? O respeito, pastor Cícero, e não só depois, pastor José Wellington, meu tio, que teve essa proximidade com o pastor José Wellington muito, né? Um relacionamento mais do que meu pai, né? Sim. Mas meu tio tratava o pastor José Wellington como uma referência, né? O seu pastor, o nosso pastor, né? Sempre muito respeitoso. E respeitando o ministério, né? Toda a vida. Eu nunca vi meu pai e meu tio dirigir uma palavra, né, contra o ministério, falar mal do ministério. Isso não existia, né? Nós não aprendemos assim, né? Não aprendemos. Aquele respeito, né? Um respeito bonito, né, de ser imitado, né? Porque havia muito respeito ministerial. Sim. Ministerial. Era uma outra realidade, era um outro perfil de obreiros, né, pastor? Sim, por exemplo, a Assembleia de Deus de Marília, Ministério de Marília, né, mas aquele vínculo espiritual profundo, né, com São Paulo, né? Se faziam questão, né, os pastores faziam questão de estar ligados, né, uns com os outros. Sim. Pastor, a geração deles passou, embora a irmã Alice... A tia Alice está com 86 anos, vai fazer agora... Tá nova, eles morreram novos então, né, pastor? O meu tio faleceu com 79, né? Meu pai com 71. Minha tia está com 86. Agora, esse mês, está completando 87 anos. Passou por uma cirurgia agora, delicada, está se tratando. A filha, Joquebede, cuidando com muito carinho.
a Alice, né, que é a esposa do pastor Euclito, nós tratamos ela de Licinha. Né? Irmã Licinha. Cuida dela com muito carinho. Essa, digamos, de segunda geração dos Valadares passou, mas tem uma terceira, né, pastor? Que é a do senhor, né? Hoje está o senhor em Rio Claro, pastor Jairo em Itapeva e pastor Euclides Licinha em Pindamonhangaba. Nós estamos trabalhando para Jesus. Olha, acompanhar esses homens, eles fizeram uma história linda, extraordinária, bonita, gigantesca. Exemplo para fazer o bem os senhores tiveram, né? Eu digo nas nossas reuniões de obreiros, olha, eu cometo erros, mas erros grotescos, eu não tenho direito de cometer. Só se quiser, né, pastor? Não tenho direito, eu fui bem ensinado, bem orientado. Olha, eu usei outro dia uma palavra até pesada, tem que ser muito idiota, né, para cometer erros, porque fomos bem ensinados, bem orientados e tinha as referências. É verdade. Tinham parâmetros, né? Os ministérios destes homens deram certo. É verdade. Porque eu vou inventar moda. É só imitá-los, né? Deu certo e vai dar certo. Pastor, temos gravado, né, o programa Confradesp em Revista, que nós contamos um pouco mais da biografia do senhor, então hoje eu não quero me aprofundar tanto nela, mas conta um pouquinho pra gente quem é Cisaque da Silva Valadares, como começou o seu ministério e como se deu a sua ida para Rio Claro, porque o senhor assumiu a igreja de Rio Claro numa fase amarga, né? Infelizmente aquela igreja tem um capítulo amargo que já foi superado, graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem a história, né? Eu nasci numa família de um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração. Né? Mas eu tive uma experiência de conversão aos 16 anos de idade. E ao me converter, eu já comecei a orar, ler Bíblia, buscar a presença de Deus, recebi o batismo com o Espírito Santo. O senhor sempre esteve na igreja, mas o seu encontro pessoal com Jesus foi aos 16 anos de idade. A vida toda na igreja. Mas filho de pastor não é pastor. Filho de pastor não é crente. Filho de pastor precisa do novo nascimento. E aos 16 anos de idade eu tive a experiência da conversão. E aí com o batismo com o Espírito Santo, aquele desejo de ganhar almas para Jesus, de fazer a obra de Deus, né? É um desejo profundo, muito profundo. Quando o senhor teve esse encontro pessoal com Jesus, vocês residiam onde? Congregavam na onde? cidade de Garça. Garça mesmo, já estava em Garça. Eu mudei para Garça, eu tinha 11 anos de idade. Né? Meu pai, a nossa família, em 76 eu estava com 11 anos de idade. Então, e aí aos 16, na escola bíblica, professor ensinando, escola bíblica dominical, e ali o Espírito Santo veio e me deu um novo nascimento. Eu saí salvo dali. E aí comecei já a orar, buscar a Deus, batismo com o Espírito Santo e dar primeiros testemunhos. E aquele desejo ardente, vou me dedicar à obra de Deus. Quando o senhor percebeu que havia uma chamada, o senhor já entendeu que era para o ministério ou era para o Ministério da Palavra? Quando o senhor identificou que Deus queria que o senhor fosse um obreiro? Olha, após o batismo com o Espírito Santo, aquele desejo intenso, profundo no meu ser, né, que a minha alegria estava em ler Bíblia, orar, ler um bom livro e evangelizar, fazer a obra de Deus. Isso nos 16, 17, 18 anos? 16 anos e meio, por aí. Aí havia, naquela década, na década de 80, o interesse pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Brasil, que foi fundado por João Colenda Lemos, na cidade de Pindamonhangaba. O IBAD, né? O IBAD. Era comum nessa época, pastor, os jovens quererem ir para o IBAD? Sim, havia um desejo grande. Né? E vale destacar que essa época era sistema de internato, né, pastor? Sim, internato. Aí surgiu aquele desejo, eu disse, eu preciso me preparar. E aonde? O Instituto Bíblico. Aí fui visitá-lo, fui até com Lorenzetti. Nós fomos juntos. Quero mandar um abraço para o pastor Antônio Carlos Lorenzetti de Mello, que é o presidente da Comissão Eleitoral da CGDB, e para a irmã Aninha, que é um casal muito querido. Isso, e amigo de juventude do senhor, né? Sim, de adolescência, juventude, né? E um amigo chegado. Aí nós fomos juntos, visitamos, em 82. Aí em 83 nós fomos para o Instituto Bíblico. Mas antes... Pastor Lorenzetti também? Foi. Nós fomos juntos. Aí antes meu pai disse, meu filho vai se dedicar aos estudos, vai ser um advogado, um engenheiro, não se envolva com isto. Você pode ser um pastor, você pode ser um auxiliar, você pode se dedicar à igreja, ao trabalho, porque existe a chamada, o obreiro bivocacionado. Sim.
Nós temos na nossa igreja Nem dezenas. todos precisam viver integralmente do ministério. Não. Até porque a igreja não tem condição também de não tem suportar condição. todos. Mas existem os bivocacionados que produzem muito para o reino de Deus. Muito. Eu tenho obreiros lá bivocacionados que produzem muito para o reino de Deus. Mas havia existe a vocação para tempo integral, Sim. para ministério, se lançar inteiramente. É uma chamada diferente. E aí, meu pai dizia, meu filho, mas olha, ministério é renúncia, ministério não é dinheiro. Aquela época, a época que eles viveram, eu estudo muito, eu leio muito sobre eles, embora a gente não tenha registros, como o senhor falou no começo, mas eles estavam começando o que a gente tem hoje, né, pastor? Então eram épocas que eles davam literalmente o sangue, né? Não, é tudo. Eu ouvi uma vez o pastor Lorival Vilela dizer aqui no púlpito do Belém, já está na glória, mas foi um pioneiro aqui do estado de São Paulo, né? Que ele ia pregar em algumas regiões de São Paulo que o carro não tinha lanterna, o carro não tinha farol, e o obreiro ia com farolete. Na roça. E ele dirigindo, e o obreiro iluminando o carro, o caminho do carro. Perfeitamente. Então era muito sacrificante. Eu acho que ele pensava assim, eu não quero que meu filho sofra. Era simplesmente isso, eu não quero que meu filho sofra. Então, mas aí ele disse, meu filho, você só pode se lançar ao evangelho inteiramente quando todas as portas estiverem abertas, todas as luzes acesas, mas há uma porta que brilha mais intensa. É a porta do ministério. Que é do ministério, da chamada. E aí você tem que ter aquele sentimento que você não será feliz e completo e pleno em outro lugar, a não ser no ministério. Tem que ter certeza. Você tem que ter essa convicção, porque se você não tiver essa convicção, na primeira luta, na primeira crise, na primeira dificuldade, você vai querer jogar a toalha. Agora, e o senhor acredita que ainda hoje é assim? O obreiro tem que enxergar essa luz? Precisa, embora confortos, embora as condições são outras, né? O ministério hoje dá uma condição melhor, graças a Deus por isso, mas não é quando todas as portas se fecham, é quando todas estão abertas, mas tem aquela porta chamada ministerial. E aí a luz é mais forte. E aí você entra com esta convicção profunda. E eu aprendi muita coisa com meu pai, e eu sempre cito, né? Meu pai dizia, meu filho, se você tem esta convicção, chamada, entra. Porque quando todos estiverem te aplaudindo, você não levanta a cabecinha e diz, eu sou o cara. Foi eu que fiz isto. Não. Foi o Senhor quem fez. E quando todos estiverem também lhe criticando, você não se abata inteiramente. Foi o Senhor que me colocou. Foi o Deus que me chamou e eu vou prosseguir. É isso aí. Não é? E aí voltou do instituto? Aí foi interessante. Fiquei no instituto, voltei, dezembro. Eram quanto tempo, pastor? Eu fiz o curso básico só 2 anos. 2 anos. Mas interno, né? Ou seja, de manhã, tarde e noite. Vinha em casa, vinha da família uma vez no mês? Não, cada 6 meses, né? É mesmo, pastor? Julho e dezembro, né? É mesmo? Sim, você estudava, dedicava. Pastor, e era todo. Tempo integral estudando. Acordava de manhã, educação física, depois aula, depois biblioteca. O senhor conheceu, então, bem de perto o pastor João Colender, Mandores? Sim, eu fazia compra com eles, eu cuidava da despensa com eles. Né? É mesmo? Eu e Antônio Carlos, nós fazíamos compra com eles. Né? Que nós privilégio, fazíamos pastor? as feiras. Né, com eles. São outros que não existem mais, né, pastor? Aí extraordinários, né? Pessoas extraordinárias. Que legal. Mas aí, voltando, dezembro de 84, eu estava com 19 anos. Né? Fez 40 anos agora. 40 anos esse mês, de dezembro passado. Eu cheguei em Garça na segunda-feira. Tinha terminado já o curso? Sim. Porque para fazer o 3º e o 4º ano, você recebia um convite para poder voltar. Não era automático. Ah, sim. Mas o que aconteceu? Eu cheguei em dezembro, preguei na terça em Garça, preguei na quinta em Garça. Sábado, o meu tio chegou com o carro de Marília para visitar meu pai e disse, cadê o menino? O menino está aí. Chama lá. Meu filho, tudo bem? Tudo bem, tio. Benção, tal. Né? Eu sempre pedi a bênção a ele. Aí ele disse, põe umas roupas aí na bolsa, vamos para Marília passar uns dias. Eu saí da casa do meu pai, nunca mais voltei, né? A não ser para visitar. Pastor? Fui morar na casa do tio. E o senhor nunca mais voltou? Não, para morar na casa do meu pai, não. Saí da casa do tio casado.
E ele não tinha filhos? Tinha os filhos, o pastor Jário e outros. Eu acredito que ele já tinha a visão ministerial para o senhor. Sim, não, ele investiu em mim. Eu tinha 19 anos. Sim. Aí fui fazer rádio, cuidar de jovens. Depois, lá no começo de 85, um pastor de uma congregação adoeceu, entregou trabalho, era 40 quilômetros de Marília, e disse, você cuida lá. Eu tinha 19 anos. Solteiro ainda? Solteiro. Aí eu viajava domingo, quarta e sexta, ia lá, dava assistência na congregação, voltava, até que fiquei lá alguns meses, né? Depois fiquei com ele, e aí visitava o campo todo, trabalhava com ele. Não. E ali acompanhando de pertinho, né, pastor? Vendo cada ato, cada ação, né? Dia e noite com ele. Dia e noite. Viagens, funeral, casamento. Ele sempre viveu integralmente do ministério? O tio se lançou integralmente, né? Pastor, que privilégio o senhor teve, hein? Sim, foi um curso intenso. Intensivo, né? Intenso, tremendo, de 5 anos, ao lado dele, dia e noite. Vou dar um exemplo. Um dia o telefone tocou, 11 horas da noite. 11 horas da noite, e eu deitado no quarto, e ele deitado no quarto dele, já tínhamos deitado. Aí eu falei, problema. Pensei, né? Aí daqui a pouco, Sisac, né? Vamos lá, meu filho. Vamos ali expulsar um demônio. Olha só. Aí nós fomos. Eu e ele fomos no bairro longe, lá no bairro Nova Marília, longe. Eram situações comuns naquela época, mas né, pastor? Aí nós fomos, chegamos lá e entrou uma casa cheia, ele já chegou e foi expulsar o demônio. Aí ele parou e disse, meu filho, Sisac, isso aqui não é demônio, não. Aí ele parou e disse, onde ele mora? Tal lugar, assim, vamos levar ele para casa. Isso aqui não é demônio, não. É um distúrbiozinho, nós vamos resolver isso aqui. Aí pegamos, levamos para a casa dele e dizemos, ele falou para a família, vocês entram, vão dormir, se houver algum movimento, eu e Sisac estaremos aqui na porta. Ficaram na porta. Na vigília. Nós vamos ficar aqui a noite toda. A noite toda. E qualquer movimento aí vocês nos chamam. 7h30 da manhã, a família sai e... Pastor Joel, o senhor está aí ainda? Eu não falei que estaria aqui? Não acreditaram, né? A noite toda eu e ele conversando, falando da obra de Deus, das coisas de Deus, e ali atento, se houvesse alguma eventualidade. Aí ele disse, olha, Sisac, o menino vai pegar ele aqui 1h da tarde, vai levar no médico, ele precisa tomar um remedinho, vai ficar bom. Pronto. Alguns anos atrás encontrei esse irmão, liberto, sadio, empresário, me abraçou. Se não é pastor Joel e você do lado dele, eu teria me perdido ali. Então são experiências que eu tive com o tio Joel Valadares, do lado dele por 5 anos. Aí conheci Rosângela numa congregação do Campo de Marília. Marília mesmo. E casamos, ele deu todo o respaldo, fez o meu casamento. Não é? E aí, adotou mesmo como filho, né? Filho, ele me tratava como filho, a tia, até hoje, né? Pastor, o senhor tem quantos irmãos? Nós somos em 4 homens e 1 menina. Tem mais algum pastor? Não, só eu. Ardeu desde o começo e... Só eu, pastor. Mas são todos crentes? Tem uns 2, né? A menina e mais um, mas os demais... Tem um que mora na Alemanha há 35 anos, né? Já fala o alemão, vive lá e não tem muito comprometimento com o evangelho. Sim. Pastor, qual é a maior diferença que o senhor identifica da igreja daquela geração para a igreja que nós estamos desfrutando hoje? Olha, eu creio que é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de muito entretenimento. A vida melhorou demais. Há muita prosperidade. Olha, domingo, o templo sede, o novo templo, é um bom templo. Sim. E domingo à noite estava quase tomada a nave. Não é só com a sede. É um milagre extraordinário. Eu vou para casa agradecendo a Deus. Por quê? As pessoas saírem de casa domingo à noite para ir a um templo é obra do Espírito Santo. Porque com tamanho entretenimento, vida boa, os crentes moram em casa boa. Condições, né? Casa boa, churrasqueira boa, carros bons, geladeira cheia, vida maravilhosa. E aí deixar é obra do Espírito Santo. Naquela época,
A simplicidade, havia muita simplicidade, não tinha muito entretenimento. Acredito que a igreja naquela época seria entretenimento para as pessoas, né, pastor? Sim. Trabalhar a semana toda, domingo tem a igreja para ir. Igreja. A gente esperava o ano todo para o Natal. Olha só. A gente era menino, puxa vida, no Natal, vamos ter festa na igreja. Aí tinha aqueles bolos de forma, não é? Que suco. Não é? E era uma festa, poesias, peças, não é? Era uma alegria. Mas hoje todo mundo, não é, vive bem. Tem casa de campo, né, pastor? Não tem a chácara. Viajar. Não, houve muita prosperidade, graças a Deus. Eu preguei esses dias na nossa ceia, há uns 3 meses atrás, que suba Jerusalém ao vosso coração, né? Mensagem de Jeremias, suba Jerusalém ao vosso coração. Eu disse para os irmãos, olha, meus irmãos, vamos crescer, vamos prosperar. Pezinho aqui no chão, mas coração em Jerusalém. Coração em Jerusalém, porque são muitos atrativos para as crianças, para adolescentes, para jovens. E você vê esse povo na igreja. É um milagre fenomenal. É verdade. É obra do Espírito Santo. Pastor, o senhor ficou então esses 5 anos com o pastor Joel e daí em diante? Daí eu quero que o senhor nos conte como o senhor chegou em Rio Claro. Sim, aí eu casei com Rosângela e havia uma necessidade em Veracruz, que é 12 quilômetros de Marília. Uma cidade? Uma cidade. Meu tio disse, cuida lá. Eu cuidava lá e... Era o pastor, ficou como pastor responsável. O dirigente da congregação. Só que toda terça eu estava na sede com o tio, que eu ajudava na tesouraria, na secretaria. Eu estava ali com ele constantemente. Toda semana, 2, 3 vezes eu estava com ele. E a Rosângela trabalhava em Marília. Ela trabalhava no RH do Hospital de Clínicas, era concursada. Tinha um bom salário, não é? E ela trabalhava ali. Depois, com a mudança do pastor, logo em seguida, o pastor Elano já me trouxe para estar ao lado dele. E aí fiquei com ele. Não é? Isso na década de 90 já? Já era 90. Né? Aí fiquei com ele até 97. Coordenando jovens, teologia, cruzadas evangelísticas. Então, a formação do senhor, a juventude do senhor foi toda na região de Marília? Toda Marília. Eu servi a igreja de Marília dos 19 anos, tempo integral. Dos 19 anos aos 33 anos. Então a gente pode dizer que o senhor tem aí já 41 anos de ministério, né? Sim. Vamos colocar 40 anos, né? Que agora anos. Que quando saiu do instituto. Isto. Né? Dezembro, foi dezembro que meu tio me integrou. Dezembro. Então deu 40 anos agora em dezembro. Pastor, mas o senhor, em momento algum, o senhor teve dúvida ou quis partir para o meio secular? Desde de então, estava convicto e queria o ministério? Não, houve um período que eu questionei. Não é? Um dia cheguei até... Meu pai já tinha falecido. Não. Meu pai estava vivo e conversei um pouco com ele, conversei com a minha mãe. Eu disse, será que Deus me quer? Porque todo homem chamado tem o seu momento de crise. Leia as biografias dos grandes homens de Deus. É verdade. Se você não achar que ele já pensou... Não tem. Todo homem já pensou em jogar a toalha. Eu acho que isso faz parte da composição humana, né, perfeitamente. Pastor? Só que aquela chamada é maior. Você tem um momento... Ele dorme desanimado, acorda... Sim, aí você acorda e diz, onde eu estava ontem, né? Aí houve, sim. Mas bem assim, bem rápido. Um lapso. Eu conversei com a minha mãe, com meu pai, minha mãe, uma mulher de Deus, disse, o Senhor Deus te chamou. Depois que o seu pai lhe propôs seguir outra vida, não entrar no ministério, tal, e ele teve a certeza, talvez ele quis ver se o senhor queria isso mesmo, né? Sim, era isso. É o papel de pai, né? Era isso. É o responsável. Mas depois que passou isso, que ele viu que o senhor queria aquilo, ele chegou a questionar mais uma outra vez ou não? De jeito nenhum, aí era só incentivo, né? Ore, leia a Bíblia. Aí ele dizia, os pregadores estão orando pouco. Se você orar um pouquinho mais, entendeu? O seu ministério será diferente. Ore um pouco mais, leia a Bíblia, se dedique um pouco mais. Ele era um grande leitor, lia muito, né? Ele dizia,
compre livros bons, leia livros bons, melhore. Sempre ele exigiu que o português fosse correto, né? Que ele era fino no português. Muito bom. Aí casou-se então com a irmã Rosângela, cuidando de Veracruz. Isso, aí nasceram os filhos, depois houve a transição, aí eu vim para Marília. Marília, fiquei com... Trabalhou com jovens, teologia, cruzadas evangelísticas, né? E como co-pastor ali, assistindo o pastor, tal, até que meu coração fechou. Eu disse, meu Deus, o que acontece? Conversei com a Rosângela e disse, olha, o nosso tempo venceu em Marília. Nesse tempo a irmã Rosângela ainda trabalhava no serviço dela, tudo normal. Sim. E disse, olha, nosso tempo venceu em Marília. Eu não sei onde Deus vai nos levar. Eu não sei. Mas nosso tempo venceu em Marília. E eu comecei a pensar que seria para a itinerância. Mas meu pai sempre me ensinou e disse, meu filho, você precisa de uma cidade para desenvolver um trabalho. Pregar, você vai viajar 40 anos pregando, 50 anos pregando, no final do seu ministério, o que você fez? Que história você está deixando? Ele queria que você tivesse, que o senhor tivesse algo concreto, concreto, né? Um legado, né? Alguma coisa assim. Ele falava muito isto. Aí eu disse, não é isto. Comecei a orar. Deus disse, não. Até que um dia, o pastor Padilha, um homem extraordinário, um homem de Deus, eu fui pregar lá. E ele disse, meu filho, eu falei o seu... Ele estava em Prudente? Prudente, fui pregar em Prudente. Ele disse, meu filho, eu falei o seu nome para o pastor Zé Wellington. Eu falei, o senhor lembrou de mim, pastor? Ele já era vice-presidente da Confradesp na época, né? Sim. E uma referência, né? E conheceu o meu pai solteiro, né? Sim, era contemporâneo, né? Sim. Aí ele disse, você é um homem bom, um homem de Deus, você precisa de uma cidade. Aí ele falou, você precisa de uma cidade. A mesma linguagem do seu pai, né? Isso, aí eu disse, olha, pastor, eu estou para servir a obra de Deus, e quero servir a obra de Deus. Aí um dia vim a São Paulo, estou aqui na Conselheiro Cotegipe, descendo a rampa ali, alguém, pastor Sisac. Aliás, não foi nem pastor Sisac, era Sisac, eu era evangelista. O pastor Zé Wellington está lhe chamando no gabinete. Aí fui ao gabinete e o pastor Zé Wellington, meu filho, tudo bem? Tudo bem, pastor. Você conhece Rio Claro? Eu disse, não. Uma pausa, pastor. Qual foi o primeiro contato do senhor com o pastor José Wellington? Qual a primeira lembrança que o senhor tem de José Wellington assim, na sua... Olha, sempre vendo na liderança dele, né? O senhor vinha muito em São Paulo com o pai, com o tio? Sim, com o tio, constantemente, né? Sempre nós vínhamos a São Paulo, sempre. O pastor José Wellington costumava ir em Marília? Algumas vezes, não muitas vezes. A agenda, né? Tempos de, não muitas vezes, mas algumas vezes. A gente, aquela admiração, né? Sempre. Ele era bem jovem, né, pastor? Sim, aquela admiração, né? Nosso pastor, e a gente tinha aprendido, né, com os pais, né, com o tio, né? Aquele respeito. Então a gente tinha aquela imagem, né? Aquela imagem. Cumprimentei algumas vezes, né? Mas sempre aquela imagem do nosso pastor, né? E aí, quando ele me chama, o coração... Era uma reunião de obreiros? O senhor estava vendo no Belém? Era uma reunião de obreiros de segunda-feira. Mas havia uma situação em Rio Claro, precisava resolver. E o pastor Padilha indicou meu nome. E o pastor Paulo Freire, né, disse, eu conheço, tem todo o meu apoio, né, ali numa reunião. Aí ele me chamou. E o meu coração disparou, né? O que está acontecendo, né? Meu coração disparou, entrei na sala, né? Tinha alguns pastores, não me lembro os pastores que estavam, mas só lembro as perguntas que ele me fez. Você conhece Rio Claro? Não. Você sabe da história da igreja de Rio Claro? Não. Você não conhecia nada? Não. Conhece os problemas da igreja de Rio Claro? Eu disse, não. Ele levantou as mãos, assim, as duas mãos, e disse, graças a Deus, é você mesmo. Meu filho, você está disposto a assumir Rio Claro? E aí ele ligou para o pastor Elande, que era o pastor presidente da igreja de Marília, e disse, olha, estamos convocando o menino para assumir a igreja de Rio Claro. Aí eu assumi a igreja de Rio Claro, dia 25 de julho de 98. Pastor, de forma bem sucinta, até porque esse passado
sombrio assim, a gente não gosta de contar, mas a igreja de Rio Claro havia sofrido uma divisão, correto? Houve um problema de ordem moral, a convenção foi para assumir a igreja, o pastor que estava entrou na justiça e ganhou as propriedades, ganhou todo o patrimônio, ganhou tudo. Né? Então ele se desvinculou, Isso. ele teve o problema e se desvinculou do Belém, da Confradesp. Isso, e tomou todo o patrimônio. E a justiça deu causa-ganha para ele. E aí o Ministério do Belém foi, enviou um pastor para começar do zero. E alugou um antigo cinema. E reuniu um grupo, e esse pastor... Então era uma igreja que estava recomeçando, né? Recomeçando. Aliás, o senhor estava iniciando um novo trabalho, Isso. podemos dizer assim. Aí né? o pastor, esse pastor enviado pelo ministério, né, ficou 5 anos, e aí eu cheguei em 98. Para o pessoal entender um pouco, a geração nova que está assistindo, é o mesmo quadro que vivemos em São José dos Campos, podemos dizer. Isto. Que é um pouco mais recente, para situar os irmãos que estão nos assistindo. Isso, perfeitamente, isto. E aí, então, o pastor chamou o senhor disse sim na hora? Sim, falei sim, na hora, né? Aí estou pronto, não é? Comuniquei com a minha esposa. E qual foi a reação da esposa? Não, ela tinha convicção da chamada, né, do esposo. Ela sabia que um dia isso ia acontecer. Só que o desafio era grande. E o senhor lembrou do pai quando disse que o senhor tinha que ter uma cidade? Ah, sim. Isso. Ele estava vivo ainda, seu pai? Não. Já fazia uns 10 meses que ele tinha falecido. Recente. Foi em 97, outubro. E eu assumi em 98, julho. Fazia pouco tempo. Aí, a Rosângela pediu a dispensa do trabalho, né? E nós viemos. Pastor, eu gosto de estar nesses pormenores porque a gente vê que são situações que hoje em dia acontecem de forma diferente. Ela pediu a baixa na empresa, no concurso, de forma tranquila, com o coração em paz, alegre. Feliz, nós vamos nos dedicar à obra de Deus. Sem remorso, sem eu estava com 33 anos e ela com 28. Muito novos. Os 2 meninos. E a igreja, ela não tinha condição de mantê-los. Né? Não. Havia problemas de ordem administrativas, financeiras, não tinha receita, tinha muitos problemas de ordem financeira. Né? Então, assumi a igreja, vamos resolver os problemas. Aí ficamos quase 4 anos pagando dívidas. Mas esse pastor que levou o patrimônio, ele continuou com o ministério aberto, mudou de nome, como foi? Ele tentou, por algumas vezes, abrir, não conseguiu, ele começou a vender, foi vendendo os patrimônios. Né? E aí o trabalho do Belém parou? Até que o senhor chegou, até que o outro pastor chegou. Mas foi logo em seguida, rápido, né? O Ministério de São Paulo, o pastor Zé Wellington, deu todo o respaldo, né? Inclusive financeiro, sim, moral, presença. Né? Belém foi lá e iniciou o novo trabalho. Sim, deu todo o respaldo. Todo o respaldo. E aí o senhor chegou em 1998? 98. A igreja ainda estava no cinema? No cinema, um aluguel. Já tinha congregações? Tinha umas 2 ou 3 congregações alugadas, né? Todas alugadas. E a receita pouca. E fomos lutando. Primeiro para pagar as dívidas, os compromissos. Joelho no chão. E aí eu viajava, pregava, recebia uma oferta, né? Os pastores abençoavam. Para se manter. Eu mantinha minha casa. Dava para minha esposa, ela cuidava da casa. O que entrava na igreja, nós pagávamos os compromissos. Isso foi por uns 4 anos pagando os compromissos. Não é? Mas nesse espaço de tempo, eu fui para a oração. E procurei o pastor do problema. Entendeu? E disse, rapaz... O senhor não teve medo, não teve receio? Porque o senhor era, com todo respeito, o senhor era um menino. Sim, menino. Para a época. Menino. 1998... Mas o senhor sentiu direção de Deus para procurá-lo. Esses dias li uma frase que diz muito isto. O homem que ora, Deus abre caminhos. Deus abre caminhos para o homem que ora. E nós estávamos orando, sabe? Orando. E Deus abriu o caminho e eu cheguei até ele. Rapaz, entrega. Rapaz. Tinha o templo sede, só as 4 paredes e o telhado, não é? E mais uma congregação pequena, também, só as 4 paredes e o telhado. Aí ele se entrega. O resto já tinha vendido tudo? Já. Aí ele pediu uma certa quantia, eu disse, não posso, não tenho condição. Aí ele disse, aliás, eu falei, olha, parcela em 10 vezes aí, que
tirando um pouco mais, né, na época. Aí ele disse, parceiro, eu vim e falei com o pastor Zé Wellington. O pastor Zé Wellington deu apoio, deu respaldo, né? Direitinho, fizemos e recuperamos. E aí no dia, eu assumi a igreja 25 de julho, dia 6 de novembro, nós reinauguramos o templo. Colocamos... Tem as fotos, né? O pastor Zé Wellington com a irmã Wanda lá, os senhores... Colocamos umas cadeirinhas de ferro, dessas de bar, assim, colocamos, 2 caixinhas de som, 2 retorninhos, 2 microfones Lesson. E aí, para inaugurar, no dia da reinauguração, o pastor Joel de Limeira trouxe 5 ou 6 ônibus para poder encher o templo, que nós não tínhamos povo. Para movimentar a cidade, sim, né? Aí começamos a trabalhar, abrir as congregações, pagar as dívidas, comprar o primeiro terreno, né? E aí fomos estruturando o trabalho. Deus nos abençoou muitíssimamente. Que aí a boa mão de Deus, sabe? Prosperou. Hoje nós já fizemos, se não me engano, 25 templos, né? Temos mais uns 3 lá em construção. Hoje são quantas congregações, pastor? 40 congregações. 40 congregações. 26 anos e 5 meses depois são 40 congregações. Isso. Próprios são, acho que 25 ou 26. Quase tudo próprio, né? Próprios. Né? É algo que à época era impensável para a realidade da igreja. Né? Não, olha, eu até outro dia numa pregação para os obreiros, eu disse, meus irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. E nós vimos, diante dos nossos olhos, Deus transformar a história de uma igreja numa cidade diante dos nossos olhos. É verdade. Nós vimos. Não São tem testemunhas oculares, né? A cidade testemunha isto. Os prefeitos que passaram, não é? E vereadores, os empresários, o comércio, todos no bairro testificam o que Deus fez com a igreja. Porque pastor, Deus fez... o problema foi ali, onde nós estamos, na Vila Alemã, entendeu? E bem de frente, onde houve o problema, Deus nos deu aquela área toda. Era isso que eu ia falar agora. Parece que o senhor poderia... Qual que era o comum? O comum seria o senhor trabalhar por um novo templo, mas procurar ir para o centro da cidade, para uma outra região, que com certeza já devem ter regiões mais avançadas, porque o senhor está num bairro, não está no centro, né? Mas seria o comum. No centro é impossível, porque você não tem condição de ter uma estrutura daquela no centro. Exatamente. E o que Deus deu para você? Pastor, detalha para a gente o que o senhor tem ali hoje. Não, veja bem, o que Deus fez. É extraordinário, sabe? Para a glória de Deus. Foi Deus quem fez. Enquanto nós estamos falando, eu vou estar passando para os irmãos, eles vão estar vendo as imagens, os vídeos do que existe hoje em Rio Claro. Eu sou consciente, irmão Tiago, foi Deus quem fez. Entendeu? Pastor, até porque, independente da situação que a igreja viveu, pelo tamanho do campo, não teria-se naturalmente condição para uma estrutura daquela que tem hoje, né? Não seria comum. E era pouca gente, poucas pessoas, aquela dificuldade tremenda. Mas a boa mão de Deus veio. Aí o trabalho começou a crescer, não é? Encheu a nave, aí depois encheu a galeria, e as congregações, tal. Nós fazíamos ceia, trazíamos todo mundo, e aquele movimento, tal. Aí preciso de um terreno. Não dá mais. Fui falar com algumas pessoas, andei a cidade toda, orando e buscando. Um dia eu estava orando no templo. Senhor, onde está o terreno? Deus disse, levanta. Levantei e saí na porta lateral. Deus disse, levanta a cabeça. Eu levantei a cabeça, o Senhor falou, olha o terreno aí. Eu disse, como? Porque havia alguns terrenos na frente, lotes, e um muro, e atrás um campo de futebol amador. Como? Isso aí não tem condição. Mas naquele ano, a prefeitura tinha devolvido para a família o campo. Que a família cedeu para a prefeitura por 30 anos para fazer o campo amador. E justamente naquele período que eu estava orando, a família recebeu de volta. E eles eram proprietários também de todos os lotezinhos assim na frente, exceto 3 aqui no canto. Aí eu chamei o nosso vereador, que agora assumiu o 8º mandato, nosso vereador Pereira, ele disse, olha, faça o levantamento da situação. Quem são os proprietários. Aí ele fez uma família distinta, pensa numa família educada, conceituada na cidade, não é? São os diretores hoje da APAI, parte da família, são gente de bem.
Aí procuramos, começamos a conversar. Eu disse, olha, eu estou precisando de 3.000 metros. O senhor Abraão, né? Ele disse, conversamos, tá bom, pastor, eu faço para o senhor parcelo. Aí, só que ele tinha, assim, no fundo, assim, ele tinha 2.000 metros. Aí, como estava fechando o contrato, ele disse, pastor, 3.000 metros é pouco. Por que o senhor não compra mais 2.000 metros? Eu disse, mas só se o senhor colocar no contrato que depois eu pago os 2.000 metros. Quando acabar os 3.000, começa a pagar os... Ele disse, não, com o senhor eu faço, pastor. Aí fizemos, compramos, ficamos com 5.000 metros. Depois, na frente, tinha 3 lotes de 3 proprietários diferentes, que dava mais 1.000 metros. 6.000. Aí fui atrás de um, comprei, fui atrás do outro, compramos, depois fomos atrás do outro, compramos. Aí ficamos com 6.000. Aí surgiu mais um canto lá, 400 metros. Fomos lá, compramos. Depois surgiu mais 600, compramos. 7.000. 7.000. Com 7.000 metros, pastor, vamos começar. Aí comecei a orar. Senhor, eu não tenho recursos. Mas, rapaz, Deus fala aqui dentro, né? É maravilhoso. A gente tem que aprender a ouvir essa voz. Não é fácil, não, aprender, não. Mas Deus fala. Deus falou aqui no íntimo, começa que eu começo. Vai que eu vou. Opa. Aí, iniciamos a construção. Aí surgiu, nos fundos assim, mais 300 e poucos metros, uma chácara com piscina, banheiros, salão de festa, compramos. Aí surgiu mais 2 casas boas, uma com 500 metros, casas boas, compramos. Aí surgiu mais outra casa, o terreno de 400 metros, compramos. E agora, no ano passado, nós compramos mais 1.000 metros atrás do templo, e aí ampliamos o estacionamento. Está dando quase 9.000 metros. 9.050 metros. 9.050. Para a glória de Deus, né? E qual que é o tamanho da sede antiga, pastor? O templo antigo, ele mede 13 por 28. Mas qual é o tamanho da propriedade toda ali do templo antigo? Não dá 400 metros. Não dá 400 metros ali, não dá? Não dá 400 metros. E olha o que Deus deu, hein, pastor? Aí Deus deu um templo. Né? Um templo mede 30 por 42. A galeria, 12 metros. Um prédio anexo, que nós denominamos Edifício Pastor José Wellington. Sim. Bezerra da Costa, um prédio que tem o térreo e mais 2 andares. Muitas salas, tem um auditório para 300 metros. É o auditório da irmã Wanda, né? Isso, o auditório Wanda Freire Costa. E tem 2 apartamentos, né? Sim, 2 kitnets montadas. Nós lá. Né? E estacionamento para 300 vagas, né? Na frente fizemos um jardim, um laguinho de carpa, uns banquinhos, né? O templo tem um jardim de inverno, né? Sim, tem 2, né? Assim, na lateral, nas laterais tem um jardim de inverno. Ficou assim, simples, mas ficou muito bom. O senhor é modesto, né? Os irmãos estão vendo as imagens e estão vendo que... Não, eu sempre digo o seguinte, não tem muito enfeite. Sim. Ele é simples. Não é? Mas é moderno, é aconchegante, é confortável, Isto. aqueles bancos lindos. Tem uma bancada boa que dá conforto, tem um som bom, tem um telão bom. É uma estrutura boa. Deus nos abençoou. Pastor, e a que o senhor atribui Rio Claro 1998, Rio Claro 2025? Primeiro, a boa mão de Deus, né? A graça de Deus. A gente aprende no Evangelho que a gente trabalha, faz, mas no final diz assim, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Foi a boa mão de Deus. Mas eu creio o seguinte, administrar direitinho, com muito temor, administrar com temor. O dinheiro não pertence ao pastor da igreja. Pertence a Deus, a obra, ao reino. Né? E uma administração focada numa transparência também. E vale destacar, né, pastor, que tudo isso aí foi feito, tudo foi comprado. Está tudo pago, pastor? Tudo pago. Nós inauguramos sem nenhum real de dívida. É um complexo, né, pastor? Não é uma igreja sede, é um complexo. E todas as congregações são templos próprios, né? Graças a Deus. E bons templos, né? Tudo padrãozinho, né? Assembleia de Deus, azulzinha, bonitinha. Azulzinho, tal. Ministério do Belém, tudo lá, bonitinho. Sim, é a nossa igreja, é a Assembleia de Deus, né? É a Assembleia de Deus. Nosso pastor lá é o pastor Zé Wellington. Pastor, a gente percebe que o senhor tem orgulho de ser Ministério do Belém, de ser Assembleia de Deus, né? Meu filho, primeiro, eu nasci na Assembleia de Deus, né? Tudo que tenho, tudo que sou,
Tudo que Deus me deu foi através da Assembleia de Deus. Como é que eu não vou amar essa igreja? É verdade. Eu tenho que amar a Deus, amar a Jesus e amar a minha igreja. Se um dia for para trazer um escândalo à minha igreja, decepção, frustração, é melhor morrer uma semana antes. Porque morre com honra. Joel, né? Sim. Joel Valadares, sim, né? Preferiu abrir mão do que era deles para não causar um nós aprendemos assim, o reino de Deus. Né? Em primeiro lugar, Em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, aí, a administração, a transparência, a boa mão de Deus, obra missionária, nunca desprezar o missionário, nunca dispensar o missionário mão vazias. Quantos missionários o senhor tem ajuda? Nós apoiamos em parceria muitos missionários. Né? Nós apoiamos há mais de 23 anos a Lídia, lá em Moçambique. Conheço, né? minha amiga. Isso, uma mulher de Deus. Apoiamos um casal, já também há uns 15 anos, o Mário com a Celina, lá na Índia, né? Há muitos anos. Nós temos o pastor Isaac, que você conhece também, ali na fronteira do Paraguai. Né? Apoiamos há muitos anos. Temos uma parceria com Cuba, né? 5 pastores, no Nordeste brasileiro. E temos o nosso missionário, que é o Marcelo Ferreira, que foi para a Itália. Sim, né? sim. Abriu um trabalho e agora já é a congregação do pastor Joel, não é? Já do nosso ministério, e tem todo o respaldo da igreja de Rio Claro, né? O Marcelo Ferreira. E o trabalho está ligado ao pastor Joel, mas é a igreja de Rio Claro que... Sim, nós demos todo o suporte, tudo, né? Agora eles estão caminhando, né? E o Marcelo está com novos projetos, né? Mas obra missionária também. Pastor, 60 anos de vida, 40 anos de ministério, o pastor José Wellington completou 45, segunda-feira, 6 de janeiro, na presidência do Belém. E ele está com 90 anos de vida. Eu vejo que o senhor tem um carinho muito grande, um respeito muito grande, uma admiração muito grande por ele, e a gente vê isso, é nítido. O que representa José Wellington para o senhor e para a igreja de Rio Claro? Ele é a nossa referência maior. Né? Nós temos Jesus, as pessoas têm que entender isso. Algumas vezes misturam, né? Nós temos Jesus, que é inigualável, incomparável. Né? Mas aqui nesta esfera nossa, aqui, nós temos este homem que é a maior liderança mundial evangélica, na minha visão. Né? E exemplo em tudo. Exemplo como pastor, como esposo, exemplo. Agora, na viuvez, um exemplo para todos nós. Exemplo de pai, de avô, de conselheiro. Olha, uma referência para todos nós. É, de fato, um homem de Deus. Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não é? Pastor Zé Wellington pode dizer também, sede meus imitadores. Porque é o seguinte... eu sempre penso, né? Eu tenho que seguir quem deu certo, né? É verdade. Pastor Zé Wellington deu certo. Pastor Zé Wellington teve sucesso ministerial. Olha onde ele chegou, com 90 anos de idade, lúcido, não é? Uma mente brilhante, extraordinária, não é? Uma disposição tremenda. E agora, aí eu olho para a família, sabe? Olho para a família. Um homem que a família o segue. Um homem que a família quer bem. Não é? Eu fico assim maravilhado, né? Então é a nossa referência, né? Porque eu tenho 2 filhos, não é? Eu tenho 2 filhos e aconteceu algo interessante. Eu dei uma palavra na segunda-feira, né? Sim. A última palavra, fui honrado pelo pastor e o ministério é uma dádiva de Deus, foi o tema, né? Isto. E tem umas perguntinhas sobre isso aí, daqui a pouquinho a gente fazer. Sim, aí eu ministrei, né? Eu ministrei a palavra, aí 2 pastores vieram ter comigo depois. Aí um disse, pastor Isaac, gostamos da mensagem, palavra boa, edificante, muito obrigado. Tal. Mas o que nós mais admiramos é quando o senhor estava ministrando, o seu filho estava aqui chorando aqui, entendeu? Sendo tocado pela mensagem que o pai estava pregando. Então, nós queremos ser referência para os nossos filhos, né? E o pastor Zé Wellington tem essa referência maior. É verdade. Eles convivem comigo, sabe do respeito que eu tenho ao pastor Zé Wellington, do carinho que eu tenho ao pastor Wellington Júnior e a toda a família, né? Estou dizendo aos nossos pastores que estão mais próximos. Sim. Pastor Wellington Júnior, né? Porque, de vez em quando, são alvos de ataques. Aí, outro dia, vieram querer mostrar alguns vídeos, né, atacando o nosso pastor. Eu disse, para, joga isso fora.
Nem olha, né, pastor? Nem mostra isso, Nem não. olha, né? Eu conheço meu pastor. Aí eu digo o seguinte: dê uma olhada para a família de pastor José Wellington, dê uma olhada para a família de pastor Wellington Júnior e olha para a família desses que querem atacar. É verdade. Não tem comparação, não tem como. Então são as nossas referências. Graças a Deus, nós temos referências no Ministério do Belém. É verdade. Nós temos referências em tudo. Em comportamento, em moral, ter esta referência, sabe? Esta referência. E eu quero isto para a igreja onde eu estou servindo. Toda a igreja sabe quem é pastor José Wellington, quem é pastor Wellington Júnior, na família. Toda a igreja sabe. Eu estou lá prestando um serviço, um trabalho para Deus e para o ministério. Mas o senhor não está sozinho, né? Não. O senhor tem alguém Não. A quem se reportar, né, pastor? É bobagem a gente pensar, né, que é autossuficiente. Isso é um perigo tremendo. É verdade. Nós precisamos deste vínculo, não é, moral, espiritual. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos. Isso dá mais peso. É verdade. Pastor, caminhando para o encerramento, o senhor pregou segunda-feira, na primeira segunda-feira do ano, 6 de janeiro de 2025, sobre o ministério é uma dádiva de Deus. O senhor disse que o obreiro é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem envia, é Deus quem cuida. Já falamos muito aqui do cuidado de Deus, não vamos precisar citar, nem que é Deus que capacita, também não vamos precisar. O senhor também citou na sua mensagem que o obreiro precisa ter certeza que é escolhido por Deus. Eu vou tentar resumir aqui por conta do nosso tempo, essas perguntas. Como eu identifico a chamada? Nós já desenvolvemos aqui, Alguma não é? coisa nisso. Alguma coisa. Você está servindo a Deus como crente, porque todo crente foi chamado para o serviço. Todo crente. O senhor citou isso na mensagem. Foi chamado para o serviço, para prestar o serviço. Mas se há uma chamada específica, por exemplo, para a chamada missionária, não é? Deus vai colocar no seu coração o país, Deus vai colocar no seu coração o desejo. Pastor Satira é um exemplo, né, pastor? Perfeitamente. Foi uma chamada específica, Daniel profunda. Berg do Narvingren, né, pastor? Isso. Deus mostrou para onde eles tinham que ir. Perfeitamente. Então, Deus vai colocar isso aí no coração. E você, como nós aprendemos, surge esse desejo tremendo, você está cooperando na igreja, como todo crente, mas você vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo. Chega um momento que o ministério diz assim: meu filho, abra mão de tudo, só abraça a causa. Muito bom. Pastor, outra pergunta. O senhor citou sobre se esforçar para não ser rejeitado. Como o obreiro deve viver, deve levar a sua vida para não alcançar ou não chegar a ser rejeitado pela igreja? Eu viajei hoje de manhã e com privilégio, né, com os meus 2 filhos. Eles têm vida própria, eles têm, né, um é advogado, outro é psicólogo. Mas amo a Jesus, amo a igreja, amo o trabalho. Sim. Então nós viemos conversando a respeito disto, porque eu percebo vocação, percebo chamada. E quando eles vão abrir mão das suas profissões e se integrarem inteiramente ao ministério, né, eu disse, olha, conversando com eles, primeiro, sejam crentes, tementes a Deus. Qual a idade de seus filhos, pastor? Um está com 32, o outro com 27. Não é? Eu disse, vocês vão servindo a Deus e dando testemunho, trabalhando e aquele comportamento. Quando as coisas vão acontecendo, a igreja... A igreja pede, né, pastor? A igreja pede. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Aconteceu terça-feira. Terça-feira, nós precisamos fazer uma pequena mudança e trazer um novo segundo secretário para a diretoria da igreja. Sim. Não é? O meu caçula está envolvido inteiramente. Ele é advogado e está envolvido inteiramente com as atividades da igreja, me ajuda demais, né? Eu disse para a diretoria, por que não trazer o Jéter? Ele disse, pastor, o Géser, sim, é o nome ideal. Cheguei para a igreja, meus irmãos, olha, nós precisamos colocar um novo membro na diretoria. Porque o senhor abriu mão de um diretor para assumir sertãozinho e tal, né? Aí o segundo secretário da igreja, os irmãos concordam. Rapaz, o amém estremeceu a igreja, né? Legal. Então, o bonito é isto, não pode ser nada forçado. Sim. Mas o testemunho, o caráter, o envolvimento. Não adianta um filho de pastor viver 50 anos no mundão, no pecado, aí quando o velho está
né, para partir para a eternidade, o filho vem, fica do lado dele e assume a igreja. Não, isso não existe, né? Isso está errado. Agora, alguém que está do lado desde criança, vivenciando o ministério, sabendo o que é isso, dando testemunho, coordenando jovens, coordenando adolescente, participando de escola dominical, sendo professor, evangelismo, está ali o dia a dia da igreja. Como é que você vai segurar um homem desse? É verdade. Então, precisa ter o testemunho dos crentes, Tendo da testemunho comunidade. Não tem como a igreja rejeitar, né, Perfeitamente. Porque o caráter, né, fala mais alto do que qualquer pregação. É verdade. Pastor, como vencer uma crise ministerial? Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta olhando para aquela câmera. Porque, constantemente, alguns tiveram crise uma vez, outros talvez nunca tiveram crise ministerial, mas a gente vive uma época em que as pessoas são doentes mentalmente, a saúde mental não é boa, e o obreiro principalmente. Então, como se vence uma crise ministerial? Primeiro, ter consciência que somos humanos. Dependemos inteiramente de Deus, né? Dependemos inteiramente de Deus. Olha, leia a biografia de Elias. Ele passou por momentos difíceis, momentos de crise, e momentos de angústias, de sofrimento, e ele se renovou na presença de Deus. Como vencer as crises? Primeiro, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele dizia: as aflições e os sofrimentos desta vida, aliás, a soberania de Deus me faz descansar, é o travesseiro que me faz descansar nas aflições e sofrimentos da vida. Então, quando vem a luta, a dificuldade, descanse, espera, aprenda com Jeremias, fique em silêncio, aguarde, porque toda tempestade passa, o sol sempre volta a brilhar. Confie em Deus, Deus está no controle de tudo. Acalma o seu coração, pare um pouco, fique em casa, descanse a sua mente, descanse o seu coração, descanse o seu corpo, que é importantíssimo também. Descansa a mente, descansa a alma, descansa o espírito, confia em Deus e espere passar. Toda crise passa. Não pare de orar. Peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso companheiro nos momentos de maiores crises. Vou repetir o que eu já disse aqui neste bate-papo com o nosso irmão Tiago. Todo homem de Deus tem o seu momento de crise, de angústia, de dor e de sofrimento. Mas todos passaram. Acalma o seu coração, firme na presença de Deus, continue orando, se renovando. Porque aí, no momento certo, você vai ter aquela renovação espiritual. Entenda, Deus é soberano. Pare com a correria. Descanse, fique em silêncio e aguarde Deus agindo a seu favor. Amém. Glória a Deus. Boa palavra, bom conselho. Pastor, concluindo o nosso bate-papo, o nosso pensamento, que está muito bom, dá vontade de ficar com o senhor aqui por horas, mas hoje a gente sabe a demanda do senhor, a correria, as atividades que o senhor tem como pastor-presidente, secretário da convenção e tudo mais. O senhor estará promovendo agora, nos dias 21 a 25 de janeiro, lá em Rio Claro, a Escola Bíblica de Crescimento. Fala pra gente o que é esse trabalho, qual é a programação, convido os irmãos para participarem. Há anos atrás eu estava orando, pedindo a Deus que eu queria fazer uma escola bíblica. Uma escola bíblica que alcançasse toda a igreja. Porque na minha mente, no meu coração, isso é um pensamento meu, cada pastor tem a sua visão, Deus dá a sua visão. Sim. Não é? Na minha mente é o seguinte: escola bíblica de obreiros nós temos em setembro em São Paulo. O obreiro vem a São Paulo para a escola bíblica. Certo. Eu orando, e um dia de manhã orando na igreja: Senhor, quero realizar um trabalho. Dá-me um nome, uma orientação, para que eu possa atingir toda a igreja. E veio assim, EBC, Escola Bíblica de Crescimento. Na hora eu levantei da oração, o gabinete era do lado ali, Sim. Fui lá, escrevi e voltei para a oração. Eu escrevi, EBC, Escola Bíblica de Crescimento. E aí, isso há anos atrás, nós não tínhamos... qual foi a visão? A visão
fazer uma escola bíblica, abertura para toda a igreja, na terça-feira. Quarta, quinta e sexta, na época, 2 auditórios. Um para mulheres e outro para os homens, para toda a igreja. Aí, nós começamos assim. Os homens ficavam na maior congregação que nós tínhamos. Certo. E as mulheres ficavam na sede. Na sede. O trabalho foi crescendo, desenvolvendo, tal. E aí fizemos um novo templo e ampliamos isto. Ampliamos. Fazemos a abertura. Não é? Esse ano vai ser dia 21, a abertura. O Quarteto de Gileade vai estar conosco na abertura. E vamos fazer quarta, quinta e sexta alguns auditórios. Nós vamos fazer o auditório para as irmãs, elas vão ficar no auditório maior, e dá sempre 1.300 mulheres inscritas. E o auditório menor dá 800, 900 homens inscritos. E nós vamos fazer o auditório lá, que nós temos, o auditório Irmã Wanda Freire, as crianças. Entendeu? Então nós fazemos as mulheres, os homens e as crianças. Há uma equipe que trabalha com as crianças. Muito bom. Este ano, a minha esposa quer fazer um trabalho com as crianças de 1 a 3 anos, no primeiro andar, não é? Uma atividade diferente com elas, e de 4 anos a 10 anos, lá no auditório, que nós temos para 300 pessoas no prédio anexo. Então, escola bíblica de crescimento para toda a igreja. Para toda a igreja. Este ano vai pregar nas 3 noites para os homens. E começa hoje, pastor, porque o programa vai ao ar 21 de janeiro. Então está começando então, hoje. Hoje, dia 21, inicia o Quarteto de Gileade na terça, e quarta, quinta e sexta-feira, pastor Jaime vai pregar para os homens. E a irmã Sara Cavalcante. Jaime Soares. Jaime Soares, pastor de nossa igreja lá em Bom Sucesso, Rio de Janeiro. É um grande pregador e ensinador, ele vai falar para os homens, quarta, quinta e sexta. E para as mulheres, a irmã Sara Cavalcante, que é do Rio de Janeiro, da CPAD, vai falar para as mulheres. E um trabalho especial para as crianças. Muito bom. E aí, no sábado à noite, para toda a igreja, uma ceia geral, o encerramento da Escola Bíblica de Crescimento. Para toda a igreja. EBC, Escola Bíblica de Crescimento. E pensa num trabalho extraordinário, de crescimento, de renovação espiritual. É uma bênção. E você vê a multidão, sabe? Um templo repleto de mulheres, outro templo repleto de homens, e as crianças, e aquele movimento, a família vem. É um trabalho maravilhoso. Nós temos acompanhado e temos visto que é um trabalho gigantesco mesmo. Graças a Deus. Pastor, em nome do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, do vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o coordenador e idealizador deste programa, eu quero agradecer a atenção do senhor de estar aqui conosco hoje. Foi uma bênção, tenho certeza que vai abençoar a vida de muitos irmãos, de muitos obreiros, e vai ficar aí guardado para aqueles que virão para frente conhecerem um pouco a história da Assembleia de Deus de Rio Claro, conhecerem a biografia de Cisaque Valadares, contada por ele mesmo, né? O que os antecessores não tiveram oportunidade de fazer, nós estamos tendo hoje. Então, eu quero agradecer a atenção do senhor de estar aqui, agradecer o carinho com que o senhor sempre nos recebe, juntamente com a irmã Rosângela e a sua família em Rio Claro, a atenção que o senhor sempre dá aqui aos nossos produtos da rádio, da convenção na área da mídia. E foi muito bom ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Pastor Tiago, olha, eu quero agradecer o senhor, né, a maneira tão amável que o senhor nos trata, nos recebe. E esse bate-papo tão gostoso, né? A gente fica aqui o dia todo falando das coisas de Deus. É verdade. Que é maravilhoso. Minha gratidão, do profundo do meu coração, meu nome, nome da minha família, dos meus filhos, o carinho que você tem conosco, não é? E agradecer os nossos pastores. Pastor José Wellington, que é o nosso pastor, o nosso líder. Ele é o nosso pastor. E o pastor Wellington Júnior, este homem extraordinário, que Deus tem levantado em todo o Brasil, e eu sou grato a Deus pela vida destes homens de Deus e as suas famílias, né, que têm uma posição extraordinária na Assembleia de Deus do Brasil, nesta que é a maior denominação pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus Brasileira, mas a humildade, a simplicidade, a maneira como eles nos tratam, né, é maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês, a esta equipe extraordinária que faz acontecer, né, a Assembleia de Deus em São Paulo. Deus abençoe vocês, muito obrigado e sucesso sempre
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se Jesus não voltar, terça-feira que vem tem mais um Confradesp em Revista. Pastor Sisak, ora por nós, ora pelo nosso pastor, pelos nossos líderes e encerra mais este episódio do Confradesp em Revista. Bondoso Deus, te agradecemos por esse momento tão especial. Sim, Jesus. Que o Senhor me concedeu para estar aqui participando deste programa com teu filho Tiago, Senhor. Eu peço, continue abençoando o teu servo. Abençoe também os nossos pastores, pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior, suas famílias. Ó bondoso Deus, abençoe esta equipe que trabalha, Pai, para produzir conteúdos saudáveis para a tua igreja. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada adolescente, as crianças, as famílias. Pai, abençoa a tua igreja no estado de São Paulo. Abençoa a tua igreja no Brasil. Abençoa a tua igreja no mundo. Eu te peço, bondoso Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.